Se a energia elétrica cair, geradores falharem e as conexões digitais simplesmente desaparecerem, você teria uma alternativa para se comunicar com outras pessoas e até mesmo obter informações? E se eu te disser que existe um animal ignorado e subestimado pela maioria das pessoas e que possui um histórico de ser praticamente um GPS vivo? É isso que nós iremos acompanhar hoje. Esse é o canal Apocalipse Culture. Antes de mais nada, pode assumir, esse definitivamente é o primeiro vídeo sobre essa temática que você vê aqui no YouTube. Não é surpresa para ninguém que o animal desse vídeo é o pombo, está aqui na capa. Mas você deve estar se perguntando agora, como diabos esse cara vai fazer um paralelo entre o pombo e sobrevivência? Calma que nós já iremos chegar lá. Os populares pombos correio foram descobertos como potenciais orientadores há séculos. O que esta ave tem de potencial como um GPS intriga cientistas e especialistas até os dias atuais. A sua incrível capacidade de se localizar a quilômetros de distância o torna uma das espécies mais inteligentes do mundo. Você já se surpreendeu ao ouvir uma história de um cachorro que se perdeu em uma cidade pequena e conseguiu vagar pelas ruas e voltar para casa? Pois é. Mesmo tendo essa incrível capacidade de farejar o caminho de volta, os cães ficam bem atrás dos pombos quando o assunto é se localizar. Ou seja, aqui você começa a entender por que essa espécie tão renegada em grandes centros urbanos está nesse vídeo. Os pombos usam mais do que uma alternativa para se localizar em voo, dentre elas a posição do sol, marcos visuais, olfato, memória espacial e algo ainda mais incrível, o campo magnético da Terra. Isso a centenas de quilômetros de distância, meus amigos. Na Primeira Guerra Mundial e até mesmo na Segunda, os pombos correio foram enviados levando coordenadas, pedidos de informação e até mesmo socorro. Imagine isso em um cenário em que as tropas se movimentavam, haviam explosões, soldados escondidos em trincheiras e quando cães e cavalos falhavam em inúmeros aspectos, o pombo chegava. Isso é ou não é surpreendente? Vai, leve a mensagem. Depressa! Boa sorte, amigo! Eu recomendo que inclusive depois vocês pesquisem no Google sobre o pombo Cher Ami. Ele simplesmente salvou quase 200 soldados ao entregar uma mensagem com pedido de socorro, mesmo ferido. Você não entendeu errado. O pombo Cher Ami estava ferido e ainda assim entregou uma mensagem que permitiu salvar quase 200 homens. Esse pombo ele foi condecorado, tem filme sobre ele, inclusive eu recomendo que vocês acompanhem posteriormente. É aqui que a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Historicamente, os pombos são uma das espécies mais fáceis de se treinar, aprendendo comandos e ordens com rapidez, muito mais fácil até do que cães, que também são animais conhecidamente inteligentes. Em alguns conhecidos como treinos, criadores soltam pombos a 200 e 300 quilômetros de distância de casa, e eles simplesmente conseguem retornar. E aqui entram mais algumas qualidades do bicho. Os pombos possuem uma alimentação barata, por vezes comendo restos de frutas e farelo de pão. Dificilmente morrem ou são predados e não se importam muito com a presença do ser humano por perto, ou seja, não são animais ariscos. Isso é ou não um combo perfeito para um cenário de pós-colapso. E aqui, claro, também preciso trazer os pontos negativos da criação de pombos, caso você deseje iniciar ou pretenda entender um pouco mais sobre a dinâmica de pombos correios. O primeiro, é claro, é a conhecida doença do pombo, ou a criptococose. É uma infecção fúngica considerada grave e é gerada pelas fezes secas do animal. Mas é necessário ressaltar que se o pombo defecar na sua cabeça ou encostar em vocês, não te deixará infectado. Não é bem assim que as coisas funcionam. A transmissão ocorre sobretudo pela inalação da poeira das fezes secas de animais infectados. Por isso, a recomendação é sempre limpar os ambientes dos pombos usando máscaras e umedecer as fezes com água, para evitar a poeira. Essa não é a única doença transmitida por pombos, mas certamente é a mais grave e a que exige mais cuidados. Mas calma lá, pessoal, nem todo pombo, como eu já bem disse, são doentes ou infectados. Isso ocorre principalmente em pombos urbanos, esses que você vê aí em praças, prédios e cidades.
Pombos domésticos e selvagens, sobretudo aqueles criados em áreas rurais, dificilmente são infectados, o que não te isenta de medicá-los com frequência e sempre que possível fazer uma higienização adequada dos lugares onde eles ficam ou dormem. O segundo ponto negativo, e que também pode ser relativo, é a reprodução. Os pombos reproduzem com muita facilidade e não são muito empenhados aí em construir ninhos. Você mesmo já pode ter visto aí que qualquer coisa pode se tornar um ninho para um pombo. Logo, isso gera muito mais filhotes aí espalhados pelo mundo. O pombo é uma ferramenta, um hobby que você pode ter e que pode, em alguns casos, acabar te ajudando. Eu mesmo estou me preparando aqui para começar a criar 2 casais lá no meu sítio e, consequentemente, treiná-los para serem pombos correios. Quando eu tiver algum progresso em relação a isso, é claro que eu vou trazer aqui no canal para vocês também. E você, o que tem feito para se manter preparado para qualquer que seja a eventualidade social que comprometa a civilização como a conhecemos? Este foi o vídeo de hoje aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e deixar o seu comentário para ajudar no nosso projeto. Verifique também a descrição, ela é o nosso inventário e sempre deixamos algo interessante lá para vocês. E se puder, fique bem.